Então, vou anunciar o resultado da sentença, peço que todos coloquem de pé. E lembro que o silêncio e a calma devem ser mantidos até o final. Tá? Então, em conformidade com a decisão do COLEN do Conselho de Sentença, declaro condenados os réus Alisson Barbosa Cavalheiro, Giovanni Silva de Souza e Volney Pereira de Araújo, já qualificados, todos como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinados com o artigo 14, parágrafo, inciso 2º, todos do Código Penal, duas vezes esse, artigo 288, parágrafo único do Código Penal e artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 29 do Código Penal. Portanto, foram condenados por todas as acusações que pesavam contra si. Vamos à fixação da pena, começando pelo réu Alisson. Com relação ao primeiro fato, associação criminosa, não foram valoradas circunstâncias judiciais negativas. Com relação à segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Há atenuante da minoridade, mas que não pode diminuir a pena, porque já é fixada a pena base no mínimo legal. E há presença reconhecida pelos jurados de uma causa de majoração de pena, razão pela qual, pelo crime de associação criminosa em relação ao réu Alisson, foi fixada a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao segundo fato, homicídio consumado da vítima Ronei Júnior, foram valoradas em desfavor do Alisson a culpabilidade, já que o crime foi cometido na frente do pai e a vítima era adolescente, as consequências do crime, por se tratar de uma vítima menor de 18 anos, e, portanto, com consequências muito mais danosas do que uma vítima já adulta, pois tinha a vida inteira pela frente, além de que, como já visto na oportunidade anterior, como regra, e aqui não é uma exceção, crimes dessa espécie acabam por dilacerar a família da vítima. Então, na pena base, essas duas circunstâncias foram valoradas desfavoravelmente ao réu Alisson. Na segunda fase da pena, as duas qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Então, uma delas serviu para qualificar, a outra foi valorada como agravante, e a atenuante da minoridade relativa, menos de 21 anos na data do fato, motivo pela qual a pena aplicada pelo homicídio consumado, pena final, definitiva, foi de 17 anos de reclusão. Com relação ao terceiro fato, homicídio tentado, tentativa de homicídio contra a vítima Richard, não houve valoração de circunstância judicial negativa. Do mesmo modo, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, uma delas serviu para qualificar o delito, as outras duas serviram como agravantes. Neste ponto, há atenuante também da minoridade relativa, ou seja, menos de 21 anos na data da prática do fato. E, por fim, reduzindo a pena pela minorante da tentativa, chegou-se ao total de 4 anos e 6 meses de reclusão por essa tentativa de homicídio. Com relação à tentativa de homicídio da vítima Franciele, ainda falando do réu Alisson, não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais. Da mesma forma, foi reconhecida mais uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, uma serviu para qualificar, a outra como agravante. Presente a atenuante da minoridade relativa, 21 anos, menos 21 anos na data do fato. E, por fim, aplicada a minorante da tentativa, chegou-se a pena definitiva para esse crime de 4 anos de reclusão. Com relação à tentativa de homicídio contra a vítima Ronei Pai, também não foram valoradas circunstâncias negativas, judiciais em desfavor do réu. Também reconhecida mais uma qualificadora, uma serviu como qualificadora e a outra como agravante. Além disso, presente atenuante da minoridade relativa, menos de 21 anos na data do fato, e realizada a diminuição da pena por conta da tentativa, chegou-se a pena definitiva de 4 anos de reclusão. Com relação à corrupção de menores, não houve valoração de circunstância judicial negativa.
presente a atenuante da menoridade relativa, mas já fixada a pena base no mínimo legal, não foi diminuída, e presente uma majorante reconhecida pelo Conselho de Sentença, a pena definitiva por este crime restou fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão. Totalizando no concurso de crimes, a pena unificada aplicada ao réu Alisson Barbosa Cavalheiro neste feito totaliza 35 anos e 4 meses de reclusão. Passamos agora ao réu Giovanni. Com relação à associação criminosa, não foi valorada nenhuma circunstância judicial em desfavor do réu. Também não estava presente nenhuma agravante nem nenhuma atenuante, e foi reconhecida uma causa de aumento de pena pelos jurados, motivo pelo qual, para esse crime de associação criminosa, restou fixado ao réu Giovanni a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao segundo fato, homicídio consumado contra a vítima Ronei Júnior, pelos mesmos motivos foi valorado em desfavor do réu a culpabilidade, já que o fato foi praticado com intensa violência e na presença do pai da vítima, e as consequências do crime, já que se trata de uma vítima menor de 18 anos, com toda a vida pela frente. Além disso, como foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, estavam presentes 2 qualificadoras. Então, uma qualificou o delito e a outra serviu como circunstância agravante. Ao contrário dos demais réus, o réu Giovanni tinha mais de 21 anos na data do fato e, portanto, não está presente a atenuante aplicada aos demais réus. Então, a pena definitiva aplicada a ele por este delito foi de 21 anos de reclusão. Com relação à tentativa de homicídio da vítima Richard, não foi valorada nenhuma circunstância judicial em desfavor do réu Giovanni. Da mesma forma que o réu Alisson foi reconhecida mais uma qualificadora, então uma serviu para qualificar, as outras 2 foram circunstâncias agravantes. Não há atenuantes, pois, como já dito, Giovanni tinha mais de 25 anos em 1º de agosto de 2015. Então, a pena, e aplicado o redutor da tentativa, a pena restou fixada para este delito em 5 anos e 4 meses de reclusão. Com relação à tentativa de homicídio da vítima Franciele, não houve valoração de circunstâncias judiciais negativas, presente agravante, já que reconhecidas as 2 qualificadoras pelo corpo de jurados, não há atenuantes, pelos mesmos motivos já ditos, e após a aplicação da minorante da tentativa, pena para esse delito de 4 anos e 8 meses de reclusão. Com relação à tentativa de homicídio da vítima Ronei Pai, também não foram valoradas circunstâncias judiciais em desfavor do réu Giovanni. Presente uma agravante, já que o corpo de jurados reconheceu 2 qualificadoras, então uma serviu para qualificar, a outra aumentou a pena nesta fase. Não há atenuantes, pois o réu já era maior de 21 anos na prática do fato, quando da prática do fato, ao contrário dos demais. E após o redutor da tentativa, chegou-se a pena definitiva para este delito de 4 anos e 8 meses de reclusão. Por fim, com relação à corrupção de menores, também não houve valoração de nenhuma circunstância judicial negativa, também não havia nenhuma agravante nem nenhuma atenuante, e reconhecida a circunstância majorante pelos jurados, pena para o último fato de 1 ano e 4 meses de reclusão. Pelas regras do concurso de crimes aplicadas ao caso, a pena definitiva aplicada, unificada, melhor dizendo, aplicada ao réu Giovanni Silva de Souza, neste feito, totaliza 41 anos e 6 meses de reclusão. Agora, com relação ao réu Volney Pereira de Araújo. Primeiro fato, associação criminosa, não houve valoração de nenhuma circunstância judicial desfavoravelmente ao réu, não está presente nenhuma agravante, em que pese presente a atenuante de ter menos de 21 anos na data dos fatos, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, que já foi fixada na pena base, e reconhecida uma circunstância, uma causa especial de aumento de pena, também chamada de majorante, pelos jurados, pena final, pena definitiva para este fato de 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao segundo fato, vítima Ronei Júnior, pelos mesmos motivos que já aduzi com relação aos demais réus, foram valoradas em desfavor do réu a culpabilidade e as consequências para esse delito.
Está presente uma agravante, já que foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, uma qualificou, a outra serviu para agravar a pena, e está presente a atenuante de ter menos de 21 anos na data do fato. Sendo assim, a pena definitiva aplicada em relação ao homicídio consumado da vítima Roney Júnior ao réu Volney foi de 17 anos de reclusão. Com relação ao terceiro fato, tentativa de homicídio da vítima Richard, nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu. Presente também duas agravantes, já que foram reconhecidas 3 qualificadoras pelo Conselho de Sentença. Uma qualificou, as outras 2 serviram para agravar. E presente atenuante da menoridade relativa, tinha menos de 21 anos na data do fato. Após aplicar o redutor da tentativa, a pena definitiva aplicada a este delito foi de 4 anos e 6 meses de reclusão. Tentativa de homicídio com relação à vítima Franciele. Também não houve valoração de nenhuma circunstância judicial negativa em relação ao réu Volney. Presente uma agravante, já que 2 qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença. E presente também a atenuante da menoridade relativa. Sendo assim, após aplicado o redutor da tentativa, chegou-se à pena definitiva de 4 anos de reclusão para este crime. Com relação à tentativa de homicídio em relação à vítima Roney Pai, não houve valoração de nenhuma circunstância judicial negativa em desfavor de Volney com relação a este crime. Presente uma agravante, já que os jurados reconheceram 2 qualificadoras, e uma serviu para qualificar e a outra, enquanto a outra serviu para agravar a pena. Presente a atenuante da menoridade relativa. Sendo assim, e após aplicar o redutor da tentativa, chegou-se à pena definitiva de 4 anos de reclusão para este crime. A última acusação, de corrupção de menores, também não foi valorado nenhuma circunstância judicial negativa em relação ao réu Volney. Presente a menoridade a atenuante da menoridade relativa, mas a pena já havia sido fixada no mínimo legal. E presente também uma circunstância especial, uma causa especial de aumento de pena reconhecida pelos jurados. Sendo assim, a pena definitiva aplicada a esse delito foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão. Pena unificada, portanto, aplicada ao réu Volney Pereira de Araújo, neste feito, totaliza 35 anos e 4 meses de reclusão. O regime inicial para todos os réus é o regime fechado. Todos os réus hoje julgados, isto é, Alisson Barbosa Cavalheiro, Giovanni Silva de Souza e Volney Pereira de Araújo, dada a quantidade de pena aplicável. E da mesma forma que ocorreu no julgamento anterior, houve a concessão de 2 habeas corpus pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, para que, concedendo a liberdade e proibindo esse juízo de prender os réus em plenário, ao contrário do que prevê o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, o qual, pelas razões que já expus no júri anterior, entenderia cabível e aplicável ao caso. No entanto, como houve a concessão dessas ordens pelo Tribunal de Justiça, elas serão respeitadas e os réus não serão presos em plenário hoje, ainda que condenados a mais de 15 anos de reclusão, e não serão presos e não serão levados a executar provisoriamente esta pena, enquanto essa liminar vigorar, ou se houver a concessão no final das ordens desses habeas corpus. Houve também pedido do Ministério Público de decretação de prisão preventiva nesta oportunidade, com os fundamentos de preservação da ordem pública e garantia da instrução penal. No entanto, não houve a indicação de nenhum elemento concreto que demonstrasse o risco atual a essas 2 garantias, então foi indeferido o pedido de prisão preventiva. Então, senhores, após a leitura da sentença, mais uma vez, agradeço a todos os presentes, começando pelos jurados, que se fizeram presentes, atenderam ao pedido do Poder Judiciário nesta oportunidade, para um julgamento que durou mais que um dia, e, portanto, em detrimento dos seus afazeres. Também cumprimento as partes, o Ministério Público, os promotores aqui presentes, a defesa, o defensor público e as defensoras constituídas, pelo brilhantismo de suas teses,
que em maneira nenhuma, em momento nenhum, se prenderam a argumentos pessoais, e sim argumentos dotados de técnica e muito bem trabalhados. Agradeço também à Brigada Militar por toda a estrutura de segurança que nos foi proporcionada, também ao Tribunal de Justiça, a estrutura da imprensa que foi nos proporcionada, o pessoal do NIJ que auxiliou na nossa segurança, os serventuários da Justiça, né, na pessoa aqui das secretárias da Primeira Vara Judicial de Charqueadas, a Natália e a Luísa, muito obrigado. Agradeço também a todos que se comportaram de maneira excepcional, não houve nenhum incidente durante esse júri. E, sendo assim, declaro encerrada essa sessão de julgamento.